Olá, pessoal, boa noite. Vamos chegando. Mandar aqui para os meus amigos. Olá, olá, olá. Vamos chegando nessa noite linda de segunda-feira. Feriado aqui no nosso estado, Espírito Santo. Então, eu aproveitei hoje para vir para a casa da minha mãe, porque ela esteve internada, então hoje eu vim cuidar dela com amor, aproveitar o feriado para cuidar dela. Vamos chegando. Hoje nós vamos falar sobre princípios. Vamos lá? Guardar uns minutinhos. Ei, Silene! Boa noite! Como é que tá o som aí? Aproveita que você entrou e me fala. Como é que tá o som? Está dando para ver tudo direitinho? Fala para mim como é que tá aí. O som tá bom, Silene? Fala aí pra mim. Show! Então, vamos começar nossa live, né? Vamos começar nossa live. Hoje nós vamos falar sobre princípios. Primeiro eu gostaria que você chamasse seus amigos, né? Apertem nesse aviãozinho, convida o pessoal para poder estar vindo aqui para a live e soca esse coração aí para que o Instagram compreenda que é um conteúdo relevante, tá bom? Então faça isso aí. No final da live eu vou postar uma foto aqui, né? E gostaria que você curtisse e comentasse, nem que seja com emoji, qual o aprendizado que você teve com essa live, ok? Pra gente poder interagir, beleza? Bom, então vou dar um minutinho aí para você convidar seus amigos. Também vou convidando aqui mais alguns. Vambora. Vamos nessa. Então vamos lá. Bom, o que são princípios, né? Também gostaria de avisar que nos próximos dias eu estarei fazendo uma série de lives sobre princípios. Hoje nós vamos introduzir o assunto sobre princípios, tá? Olá, seu Celino, tudo bom? Seja bem-vindo à nossa live. Aperta esse aviãozinho aí, convida todo mundo para vir para cá, tá, seus amigos? E soca esse coração aí para poder o Instagram entender que isso aqui é relevante, tá bom? O assunto de hoje é sobre princípios, né? Eu tenho estudado um pouco sobre princípios, né? Eu tenho estudado o livro de Rei Dalio e também no livro do Pablo Marçal, Saia do Caixão, né? Que fala sobre princípios. E às vezes essas coisas são tão naturais na nossa vida, já acontece assim de uma forma tão natural, que a gente nunca para pensar, para estudar, para escolher quais são os princípios que regem a nossa vida. E aí a gente... Oi, Roberto, bem-vindo, que prazer tê-lo aqui, meu amigo.
Então a gente nunca para assim para poder pensar em como que isso pode reger a nossa vida, como que isso nos leva para frente ou também nos paralisa, né? Então é de extrema importância que a gente entenda os nossos princípios, né? E o que são, na verdade, princípios, né? Segundo o Rei Dalio, princípios são verdades fundamentais que servem como base para um comportamento, né? Que vai prover tudo aquilo que a gente deseja na nossa vida. Então, para ele, os nossos princípios, eles nos fazem também alcançar os nossos objetivos, né? E é a base do nosso comportamento. Ou seja, uma pessoa que comete crimes, ela tem princípios diferenciados de pessoas que não cometem certos tipos de crimes. Oi, Ju, tudo bom? Que bom tê-la aqui. Então, o que acontece? Esses princípios, eles podem ser aplicados rapidamente em situações que são similares para nos ajudar a conquistar os nossos objetivos, tá? Então, os princípios, eles nos dão posicionamento, tá? Eles nos fazem nos posicionar e nos ajudam a tomar decisões acertadas para a nossa vida, né? E essas decisões, obviamente, vão melhorar a nossa qualidade de vida. Ou não, né? Depende da decisão aí que você tomar. Mas se é uma decisão baseada em princípios, com certeza vai melhorar a sua qualidade de vida, tá? Então, quando a gente tem um bom conjunto de princípios, né? A gente tem um bom colchão de receitas para o nosso sucesso, tá? Então, os princípios, eles nos levam a ter sucesso. Essa semana, como eu falei no início, mas tem algumas outras pessoas chegando, essa semana nós vamos, nesses dias adiante, nós vamos falar cada dia nós vamos falar sobre 1 ou 2 princípios. Vão ter dias que a gente não vai ter tempo de falar de 2, a gente só vai ter tempo de falar de 1, mas vão ter dias que vai dar para a gente conversar sobre 2 princípios. Então é uma série de lives agora sobre princípios que eu gostaria muito que você tivesse aqui comigo, tá bom? Então, os princípios, eles precisam ser muito bem fundamentados, tá? Precisam ser muito bem fundamentados para que a gente aja de uma maneira consistente. A gente tem que ter consistência. Ou seja, quem eu sou, quais são os meus princípios quando eu estou perto das pessoas e se eu tenho esses mesmos princípios quando eu estou longe das pessoas, tá? Isso é extremamente importante que você viva esse princípio dessa forma. Da mesma forma como você vive esse princípio, ei Ju, da mesma forma como você vive esse princípio com alguém, quando você está com alguém, você também precisa ter esse princípio quando você está sozinho, tá? Então, eles precisam ser bem fundamentados para a gente ter essa consistência com os nossos princípios. E, infelizmente, muitas pessoas, elas não conseguem realizar isso, tá? Então, os princípios, eles podem nos unir, porque nós temos princípios parecidos, princípios iguais, princípios que nos regem, a mim, aos meus amigos, a mim, ao meu esposo, a mim, aos meus filhos, a mim, ao meu pastor, né? Ou eles podem também nos dividir, porque são princípios diferentes, são coisas que eu não concordo, né, com o princípio na vida do outro, ou que o outro não concorda com princípios que eu tenho, ou que vive um princípio de uma maneira diferente, porque princípio é algo muito individual, tá? Então, isso pode ou nos unir, ou também nos afastar por causa dos conflitos. E aí, nessa semana que a gente vai falar aqui sobre princípios, nós vamos falar sobre princípios para que traga clareza para nós.
para que a gente possa ter entendimento de quais são os princípios que regem a nossa vida, porque nós sabemos que nós temos princípios. Os princípios, eles podem vir, eles vêm, né, primeiramente da nossa casa, do nosso lar, dos nossos pais, porque eles já tiveram princípios, né, e também pode vir depois através da nossa escola, através da nossa igreja, através das pessoas com que a gente começa a conviver. E aí você passa a admirar essas pessoas pelos princípios que ela tem e você passa a querer esse tipo de princípio para sua vida também, tá? Ou também porque talvez você teve um embasamento teórico, bíblico, para você poder entender quais são os princípios que existem e que você quer ter na sua vida, esse colchão, essa coleção de princípios para você ter sucesso na sua vida, né? Então, o que eu quero nessa semana é que você tenha clareza de quais são os princípios que regem a sua vida. Quais são os princípios que te levam a ter a vida que você tem, né? E aí a gente precisa entender que princípio, ele é diferente de regra. Regra é algo que nos é imposto. Regra é algo que nos obrigam a ter, né? Então, o que acontece? A regra, ela pode ser quebrada, né? Por exemplo, vou pegar um exemplo bem simples que acontecia comigo. Por exemplo, aqui na minha casa, quando eu era adolescente, era regra que quando eu fosse na rua passear à noite, o meu horário de chegar em casa era 9h30. Essa era a regra. Mas só que às vezes você tava com um amigo, você tava, né, com mais pessoas, às vezes até com pessoas da família, primos e tudo. E aí eu falava, poxa mãe, deixa eu chegar às 10 horas hoje, porque hoje nós vamos estar com fulano. Então, quer dizer, eu podia quebrar essa regra e minha mãe podia mudar essa regra. Mas o princípio não. O princípio, quando você quebra um princípio, isso te faz muito mal. Quando você deixa de dar atenção para um princípio, isso te deixa mal consigo mesma, te deixa mal com o próximo, te deixa mal visto também, né? Então, princípio é algo muito, muito sério, né? E que é diferente de regra, e a gente precisa ter essa clareza, né? E aí, o que é importante a gente entender também, que quem vive de princípios, ele tem a mente livre. O princípio, ele nos liberta, né? Ele nos deixa ter uma mente livre. E aí, também quem vive de princípios é uma pessoa que não é comandado pelas outras pessoas, né? Ele vive por si mesmo. Ele tem entendimento de quem ele é, do que ele pode fazer, do que é certo para ele, tá? Então, quem vive de princípios é uma pessoa livre. E isso é de extrema importância que a gente entenda. O que é ser uma pessoa livre? Uma pessoa livre é uma pessoa que anda segundo os seus pensamentos, segundo aquilo que entende que é certo, tá? Então, isso é uma pessoa livre. É uma pessoa que não se importa com o que as pessoas falem a respeito de si, tá? É uma pessoa que age segundo o que está no seu coração, que age segundo o que está na sua mente, que não precisa de outras pessoas estarem ali comandando e dizendo o que precisa ser feito, tá? Então, o princípio, ele tem essa característica de liberdade. E aí, como eu falei já, essa semana nós vamos falar sobre vários princípios. Amanhã nós vamos estar com uma convidada super especial, que é a minha amiga Jussara Macarenco, que é coach também. E nós vamos estar falando sobre um princípio muito importante, que para mim é o primeiro princípio. É muito legal a gente entender também que princípio é algo que veio no começo, né? O Pablo Marçal, ele defende muito isso.
no livro dele, nas lives dele, ele defende muito isso, que o princípio, ele veio no princípio. Os princípios, eles foram criados até o sétimo dia. Após o sétimo dia, após o casal, né, Adão e Eva, serem expulsos do jardim do Éden, esse princípio passou a ser... eles não levaram adiante os princípios. E aí teve que ter regras. Regras para quê? Para que o mundo vivesse de uma maneira ordenada. E aí o que a gente vê ali, a gente que é cristão, que estuda a Bíblia, a história, né, que aconteceu ali nos nossos antepassados, o que acontece? Quando a gente estuda ali Êxodo, principalmente o livro de Levítico, a gente vai entender que aquilo ali eram regras e não princípios. Porque os princípios, eles foram criados todos ali no Jardim do Éden, né? E aí quem consegue viver esses princípios hoje, com certeza tem uma vida de sucesso, uma vida feliz, uma vida próspera, até porque prosperidade é um princípio, né? Então consegue ter essa coleção de princípios que vão te dar aí qualidade de vida, né? Então, que bom que você está gostando, Ju. Então, isso é muito importante a gente ter em mente e a gente parar para pensar nos nossos princípios. Quando a gente vai vivendo a vida tão no automático que a gente não para pensar os princípios que a gente tem. E aí a gente não consegue entender, às vezes, por que a gente se paralisa, né? É de Deus, viver de princípios. Isso aí, é de Deus. Então, a gente precisa pensar. Começa a pensar você mesmo. O que você quer da sua vida? Né? Onde que você quer chegar? Onde talvez você não tenha aí uma ideia de longo prazo. Mas vamos pensar daqui uma semana. O que você quer daqui uma semana? Né? E dentro disso que você quer, o que é certo para você? Né? E aí, dentro disso que você quer e do que é certo, o que você vai fazer a respeito disso para você chegar onde você quer? Então, isso é uma reflexão que a gente precisa fazer. Sabe, eu tive uma experiência muito forte na minha vida, que alguns anos atrás, em 2015, eu fui embora da cidade onde eu moro hoje, que é Iricoporã. Fui embora, eu passei algumas situações lá. Eu também me casei novamente, né? Com outra pessoa que não foi o pai dos meus filhos. E eu tive que deixar os meus filhos lá morando com o pai deles. E eu só fui naquele tempo, eu não entendia bem essa coisa de princípios, de valores. Eu não entendia muito bem o que era isso, né? Mas eu tive que aprender isso na prática, né? Na minha vida. E aí, o que acontece? Eu deixei os meus filhos para trás. Sabe o que aconteceu? A minha vida não andou nem para frente nem para trás. A minha vida estagnou. Por quê? Porque eu tinha um princípio que era família, que era um princípio muito forte, e esse princípio foi quebrado quando eu deixei os meus filhos morando em outra cidade, longe de mim. Então, toda semana praticamente eu estava aqui na outra cidade. Aí, quando eu estava aqui, eu tinha que pensar que o meu marido estava lá, quando meu marido não podia vir comigo. Então, assim, eu vivi momentos muito turbulentos na minha vida por quebra de princípios. E foi então que eu resolvi, não, então agora eu vou voltar para minha cidade de origem, porque eu vou estar perto dos meus filhos, o meu esposo vai comigo, nós entramos num acordo, o meu esposo vai comigo, e nós vamos para lá, porque assim minha família vai estar junta, vai estar unida. E aí o meu princípio família, ele voltou a funcionar da maneira como deveria funcionar, né? E é por isso que hoje eu tenho uma vida muito mais tranquila, né? Com os meus filhos, o meu esposo perto de mim. E isso faz toda a diferença na minha vida. Tá? Então, essa experiência que eu tô contando é só para vocês terem uma ideia de como que o princípio, ele realmente é uma verdade e ele rege a nossa vida, tá? Então,
eu gostaria que nessa noite, essa live é bem pequenininha, só mesmo para a gente introduzir o assunto que a gente vai falar durante os próximos dias, né? Sobre princípios. Olá, Yara, tudo bom? E aí, é só mesmo para a gente introduzir esse assunto de princípios que nós vamos falar durante todos esses dias, mas os princípios, eles servem de base para os nossos comportamentos, né? A forma como eu converso com alguém, a forma como eu lido com algumas situações, a forma como eu tomo as minhas decisões, são todas baseadas nos meus princípios. E como eu falei, algumas vezes a gente não para pensar neles, mas é de extrema importância que a gente dê sim atenção para eles e que a gente entenda quais são realmente os princípios que nos regem, tá bom? Então, a reflexão para você ficar essa noite é: o que você quer para sua vida, tá? O que é certo e o que você vai fazer a respeito disso, tá bom? Nós vamos falar sobre... São vários princípios, na verdade são 26 princípios que nós vamos falar. Nós vamos começar amanhã falando sobre família, mas nós temos aí o princípio da prosperidade, né? Nós temos o princípio do movimento, da ação. Então, são vários princípios que nós vamos conversar. Vai ter dia que nós vamos falar sobre um só, como amanhã que nós vamos falar só sobre família, mas vai ter dias que nós vamos falar sobre mais de um princípio, tá bom? Então, espero vocês nas próximas lives, tá? Então, a partir de amanhã nós estaremos junto com a Sara Macarenko, que também é coach, né? Minha coach querida. E nós vamos estar falando sobre família, que é o princípio número 1, que é família, tá? E eu gostaria que você estivesse aqui conosco. Então, vou tirar um print aqui da tela. Isso. Vou tirar um print, vou colocar a foto lá no Instagram. E se você quiser fazer algum comentário, você pode curtir, comentar e colocar lá para mim o que você aprendeu com essa live, tá bom? É de extrema importância isso para a gente interagir mais sobre o assunto, beleza? Então, essa live vai ficar gravada. Se você quiser enviar para alguém que você conhece, que você acha que precisa ouvir sobre esse assunto, você pode compartilhar a live, tá? E também vou fazer algo aqui para ver se eu consigo colocar essa live lá no YouTube também, para a gente fazer aí esse acervo de lives, de material, né, para a gente poder estar falando sobre princípios e guardar esse material para toda vez que você quiser checar, você pode ir lá no meu canal, Coach Isolda Neves, e fazer sua pesquisa. Também quero falar sobre o meu canal do Telegram, que você pode se inscrever lá na minha bio, beleza? Um abraço para todos, tenham uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser.